Alegria no Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Vamos para mais uma meditação. Quando praticamos algum ato contrário à vontade de Deus, como cristãos, e nos sentimos pesaroso por isso, quem de fato está falando conosco? É o Espírito Santo de Deus, que de certa forma está, entre aspas, nos condenando pelo que praticamos? Ou, ao invés de ser o Espírito Santo de Deus, na verdade, é o nosso espírito que está comunicando conosco que cometemos essas falhas? Provérbios 27 diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o que é que está sendo dito aqui? Que o nosso espírito é utilizado, o espírito do homem, o espírito humano é utilizado para Deus comunicar, para Deus nos orientar, nos capacitar. Por isso que um outro provérbio diz assim: o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como que vem essa resposta certa? Exatamente o Senhor falando, o Senhor comunicando, usando o nosso espírito para falar conosco. Muitas vezes nós pensamos que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está, de certa forma, nos acusando, porque cometemos falhas, cometemos deslizes, transgredimos. Mas, na verdade, não é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, o Paráclito. Sabe o que significa isso? Aquele que nos defende, aquele que é um mentor, aquele que orienta, aquele que capacita. Note que a palavra do Senhor está dizendo que ele é o Consolador. Ele não é o acusador. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele nos consola. É Ele que mostra o caminho. É Ele que nos faz voltar às veredas antigas. É Ele que nos orienta de modo que possamos manter novamente a nossa comunhão com o Senhor. Porque o Senhor deseja tremendamente manter sempre uma comunhão ininterrupta conosco. E quando cometemos algumas falhas, percebemos que parece que isso foi interrompido. E de fato, não que seja interrompida nossa comunhão com o Senhor, mas nós nos desviamos por praticar algo que é contrário à sua vontade. Mas aí vem não o acusador, porque quem nos acusa é o Espírito, o nosso Espírito. Ele é o que nos acusa, porque nós fomos recriados no Espírito, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, somos templo do Senhor. E por conta disso, o nosso Espírito, com essa sensibilidade, vem nos acusar, vem nos apontar que algo está errado. Olha só, Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Note que ele começa dizendo: quem tentará acusação? Quem vai nos acusar? E aí ele termina dizendo assim: Deus quem nos justifica. Ele é o nosso justificador, não o condenador. Nós somos condenados por nós mesmos. E ele diz assim: quem é que condena? No 34, Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha. Outro texto que eu quero ler para você está em 1 João, no capítulo 3, do versículo 19 até o 22. Note bem como aqui fica bem claro que é o nosso Espírito que nos condena, ou que não nos condena, e não o Espírito Santo do Senhor, porque Ele é o nosso Consolador.
Diz assim, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações. Ou seja, está falando do espírito do homem. Sabendo que se o nosso coração não nos condena, note bem, nosso coração, o que ele está dizendo aqui? Nosso espírito. Maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Mas e se ele condena? Aí entra o trabalho do Espírito Santo em nos trazer no trilho novamente. E no 22 ele diz assim, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Você notou aqui uma bênção de maneira absurdamente espetacular que existe aqui? E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor é o caminho da bênção, é o caminho da prosperidade, é o caminho da vitória. Não diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar? Sabe, às vezes as pessoas ficam pensando que Deus é aquele, né, homem com um chicote na mão, sempre para chicotear e sempre para tolher a pessoa de ter uma vida, e a pessoa se sente amarrada, se sente encaixotada. Na verdade, esse é um pensamento que não provém da palavra do Senhor, não provém de Deus. Quando você esquadrinha a palavra do Senhor, tudo que Deus deseja é nos abençoar. Tudo que Deus deseja é nos abençoar. É nos prosperar, é nos fazer vitorioso, é nos fazer sóbrios, é nos fazer vigilantes, é nos fazer saudáveis. Saudáveis no espírito, saudáveis na alma, saudáveis no corpo. E não nosso acusador. Deus não é acusador de ninguém. O Espírito Santo é o Consolador. Escrever mais um texto. 1 Coríntios 2:9, ou melhor, 2:11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, eu sei o que se passa aqui dentro. E você sabe o que se passa dentro da tua vida, da tua essência, do teu ser, Deus. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que a palavra do Senhor afirma que nós temos conhecimento, um conhecimento profundo do nosso ser. De modo que quando cometemos algum deslize, algo que desagrada a Deus, nós sabemos por nós mesmos. E aí sim vem a pessoa do Espírito, né, nos instruir, muitas vezes sobe a nossa memória, né, ou desce ao nosso espírito, se você preferir, textos que vão nos orientar, nos capacitar a retornar ao caminho do Senhor. Você certamente sempre ouve, né, quando você vai tomar a ceia, o texto que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma do pão e tome do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Note que Deus não está dizendo ali, usando, né, uma linguagem, dizendo assim, ó, coloque diante do Senhor, coloque diante do Espírito Santo. Não, ele está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Sabe por quê? Porque se ali tiver algo que está contrária à palavra de Deus, à sua orientação e tudo mais o que Deus tem para o cristão, você vai saber. Por isso que a responsabilidade maior é sua, assim como a responsabilidade maior é minha. Por isso que o Senhor deixa a critério da pessoa se esquadrinhar e se colocar diante de Deus, porque
o pastor, o líder que está ministrando ali a ceia, ele não vai saber se você está em conformidade com a vontade de Deus ou não, mas você sabe. Por isso que em momento algum o Senhor proíbe a pessoa de ser participante da mesa. Pelo contrário disso, examine-se e tome. Em momento algum você vai ver na palavra onde o Senhor diz, você não pode tomar a ceia, você não pode participar. Pelo contrário, ele está dizendo, examine-se, pois o homem é si mesmo. Como é que você vai examinar a si mesmo? Vai examinar seu espírito. Portanto, esse vínculo, né, essa instrução, é parte do seu espírito para você mesmo, parte do meu espírito para mim mesmo. Ele vai me dizer que ninguém vai apontar você e dizer, você fez isso e você tem que ir lá resolver. Não, é você mesmo, é o teu espírito que diz a você o que você tem que fazer. Mas isso aí produz um enriquecimento muito grande diante do Senhor. Porque essa é a proposta de ser cristão, ser diferente. E nós somos abençoados e muito abençoados por isso. Não tem algo mais desejável nessa vida do que servir ao Senhor com alegria e se apresentar diante dele com um cântico. Isso é fantástico. Isso é o melhor estilo de vida que podemos, né, desfrutar aqui nessa terra. Não tem outro estilo de vida mais glorioso, mais vantajoso, mais eficaz, mais saudável do que esse. E se ainda tem alguma outra dúvida, né, sobre esse relacionamento que o Senhor mostra na sua palavra, né, que nós temos com o nosso Espírito e com o Espírito Santo de Deus, eu quero passar para você Salmo 18, 28. Veja o que está escrito aqui. Porque tu na verdade é o Senhor, tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará minhas trevas. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? O salmista diz, né? Tu iluminarás, tu acenderás a minha candeia, meu espírito. Então o Senhor lança luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. O Senhor lança a luz, ele tem um desejo, né, de estar lançando luz para que tudo o que fizermos, seja do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista natural, tenhamos a essência de Deus, tenhamos a luz do Senhor. Você não faz negócios, você não compra e vende, você não sai para lá, não sai para cá, não viaja, etc. e tal. O Senhor quer lançar luz em tudo isso. O homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como que você imagina que essa resposta certa vai vir do Senhor? Através do teu espírito, o Senhor vai comunicar, o Senhor vai lançar luz nesta candeia, né, que somos nós, e nós teremos a instrução. E agora eu quero concluir. A minha conclusão está em 1 João 1, do versículo 8 em diante. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 em diante. Presta atenção. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós estamos dizendo para nós que não temos pecado. E isso é enganar-se a si mesmo. Note que aqui, né, não está entrando nada mais do que o seu relacionamento com o teu espírito, com a tua alma, com o teu corpo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, nunca o Espírito Santo vai nos condenar. O Espírito Santo é o consolador. Ele não condena, ele consola. Ele não condena, ele orienta, ele não condena, ele nos mostra o caminho. Eu creio que você poderá ser muito abençoado com essa palavra, de modo que a cada momento peça orientação, peça que o Senhor ilumine o teu espírito para você entender, para você captar aquilo que o Senhor deseja transmitir, que você tenha, né, discernimento para receber a instrução para te fazer feliz, próspero e abençoado cada dia mais.
Deus abençoe.